Jesus disse: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ele perguntou isso aos seus discípulos. E aí? O que estão dizendo a meu respeito? Eles responderam: alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros ainda estão dizendo que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. Ou seja, a visão da multidão está meio embaçada ainda. As pessoas não sabem muito bem quem tu és. As pessoas ainda não fazem muita ideia do que o Senhor está fazendo por aí. Cada uma está dizendo uma coisa diferente. E Jesus particulariza a pergunta e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu quero saber a opinião de quem anda comigo, de quem está mais próximo, de quem foi chamado por mim, de quem está recebendo a minha palavra todos os dias. A multidão recebe resquícios de uma revelação, porque, ora eu estou aqui, a hora eu estou lá, aqui esses recebem pão, amanhã eu já estou em outro lugar distribuindo pão em outro canto da terra. E vocês que estão comigo aqui e acolá, quem vocês que andam perto, que viram a minha transfiguração, que viram os maiores milagres acontecendo de perto, vocês que estão próximos, o que vocês dizem? Quem eu sou na percepção de vocês? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: você é feliz, Simão, filho de Jonas. Porque isso que você acabou de dizer não foi revelado por carne ou sangue, não foi fruto da sua mente, da sua intelectualidade. Essa consciência que você acaba de declarar foi revelada pelo meu Pai que está nos céus, Pedro. E eu lhe digo que tu és Pedro, que significa pedregulho, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, ou do sepulcro, ou as portas da morte, ou ainda as portas das profundezas, não poderão vencê-la. Escute isso, eu vou ler bem devagar. Tu és Pedro, Jesus faz um trocadilho, tu és Pedro, tu és pedregulho, e sobre esta pedra, essa pedra que você acaba de afirmar, sobre essa consciência que você acaba de declarar, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, do sepulcro, das profundezas, da morte, como você queira. Hades pode ser traduzido por qualquer uma dessas palavras. E as portas da morte não prevalecerão contra ela. E mais, eu darei as chaves do reino de Deus. E tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E então ele advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Esse texto é um dos textos que a gente ouve com muita frequência. A gente lê com muita frequência. Estamos acostumados com textos como esse. E esse é um dos problemas. Quando a gente se acostuma demais com determinado texto,
a gente fica meio que insensível ao que ele de fato oferece como reflexão. Por isso, um exercício que a gente precisa fazer sempre é voltar para esse texto que a gente acha que já leu, que já sabe, e ler nesse ritmo que eu estou fazendo com vocês. Repetindo frases, pensando frase a frase, voltando e pensando para quem Jesus falou o que ele falou, para quem ele perguntou o que ele perguntou, para quem ele afirmou o que ele afirmou, para que a gente possa extrair a melhor percepção possível disso que Jesus ensinou. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte: Jesus pergunta aos seus discípulos quem é que as pessoas acham que ele é. Porque é importante. Jesus se apresentou o tempo inteiro às pessoas como Filho de Deus. Jesus se apresentou o tempo inteiro às pessoas como o enviado, o ungido. Jesus se apresentou o tempo inteiro, ele chamou Deus de Pai. Quando vocês orarem, digam, Pai nosso que estais nos céus. Jesus se apresentou exatamente do jeito que nós dizemos que o conhecemos, como Cristo, como Filho de Deus, como Messias, como ungido. Mas é impressionante que, apesar de Jesus nunca fazer suspense sobre sua identidade, as pessoas não tinham uma percepção clara de quem era Jesus. Sabe por quê? Porque, embora Jesus esteja sendo anunciado até hoje, ao longo de todos os lugares e por todos os séculos, Jesus tem sido apresentado como Filho de Deus, as pessoas, cada uma, crê em Jesus de acordo com a sua disposição de crer. Cada pessoa no universo crê em Jesus a partir da sua disposição de crer. Jesus se apresenta de um jeito, mas as pessoas creem em Jesus segundo elas mesmas querem crer. Por isso, com uma certa frequência, a gente vai ver pessoas dizendo, olha, eu creio em Jesus. Mas o que elas dizem em seguida mostra que elas não creem em Jesus. Não, eu creio em Jesus. Mas eu creio também naquilo que eu ouço lá na minha comunidade, que é completamente oposto ao que Jesus ensinou. A gente vai ver cada pessoa crendo em Jesus segundo o seu bel prazer, segundo a sua própria vontade. Não, eu creio em Jesus, mas eu não sei o que vai acontecer depois da morte. Eu creio em Jesus, mas eu tenho medo de morrer. Eu creio em Jesus, mas eu me sinto culpado. Eu acho que Deus está longe de mim. Eu creio em Jesus, mas eu acho que o meu pecado faz Deus me amar menos. Não, eu creio em Jesus, mas eu não tenho coragem para expulsar um demônio. Não, eu creio em Jesus, mas todo mundo que me procura pedindo ajuda, eu dou uma desculpa e saio correndo. E finjo que não é comigo. Eu creio em Jesus, mas se eu tiver que escolher entre o meu dinheiro e a necessidade do próximo, eu vou escolher sempre o meu dinheiro. Então, isso não é novidade. O que acontece nos dias atuais é a mesma coisa que acontecia no tempo de Jesus. Jesus se apresentava como Cristo de Deus, mas cada um cria segundo a sua própria cabeça. Quem eu sou? Perguntou Jesus. As pessoas dizem que o Senhor é João Batista.
Olha que absurdo. Mas João Batista batizou Jesus no Jordão. João Batista diz, esse é o cara que eu não sou digno nem de amarrar a correia das sandálias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista afirmou isso sobre Jesus. Mas as pessoas demoram para crer. Elas nem percebem quão louca é a afirmação de que, eu acho que Jesus é João Batista. As pessoas nem pensam no que estão falando. Jesus não pode, nem na pior ignorância, haveria uma lógica em que colocaria Jesus na posição de João Batista, visto que João Batista o tempo inteiro está anunciando que Jesus viria, eles dois se topam no caminho, os discípulos de João começam a seguir Jesus, porque o próprio João diz, olha, sigam ele. Mas as pessoas não levam em consideração nem mesmo a lógica humana. Nem mesmo a lógica humana. Pela lógica humana, essa possibilidade já seria descartada. Mas cada um crê no que crê, né? No que quer crer, né? Tem gente que crê em Jesus e crê em qualquer coisa. Quem as multidões dizem que eu sou? Alguns falam que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Olha, é uma ideia bem vaga, sei lá. Jesus é um homem bom. Jesus é um profeta, um professor, um mestre, um cara que veio cheio de iluminação. Todas essas ideias são vagas demais e não representam fé alguma. Todas essas visões são visões embaçadas. Todas essas percepções são percepções ainda completamente diferentes de quem é Jesus. Ainda é um cego tateando no escuro. Ainda é alguém que cultiva a ignorância. Que cultiva a ignorância. Daí Jesus fala, vamos parar de conversa de ignorância, vamos parar desse papo, tá bom, já entendi que a multidão não entendeu nada de quem eu sou. E vocês, que andam comigo todo dia, quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não é apenas o filho do José com a Maria. Ele não é apenas o filho de um carpinteiro que nasceu, que foi criado em Nazaré ou em Belém. Tu não és apenas um humano. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia essa percepção de Pedro. Porque essa percepção não vem da ignorância. Essa percepção não está embaçada. Essa percepção tocou no ponto que deveria tocar. Jesus, de fato, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Pela carne e pelo sangue, pela intelectualidade humana, pela mera percepção terrena, você não iria muito além do que a multidão foi. Você ia achar que eu sou o João Batista reencarnado, você ia achar que eu sou Elias ou um dos profetas. Mas quem te revelou que eu sou o Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus, foi o próprio Deus. Bem-aventurado és tu. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa afirmação, sobre essa realidade, essa verdade que você declarou, Pedro, eu edificarei a minha igreja. É sobre essa realidade de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. E se sou Deus, e se sou o Filho do Deus vivo, e se sou a expressão exata do ser de Deus,
É sobre essa realidade que eu vou edificar a minha igreja. Por isso, todo ser humano que de fato é igreja de Jesus, faz parte da igreja de Jesus, vive como sendo Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo. Todo ser humano que faz parte da igreja de Deus olha para Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a base que sustenta a comunidade dos que creem em Jesus. É sobre esta pedra que eu vou edificar a congregação dos santos, a congregação dos que creem. E as portas da morte não prevalecerão contra essa comunidade dos que creem. E o que essa comunidade liga na terra está ligado nos céus. E o que essa comunidade desliga na terra, essa será desligado nos céus. Eu dou a chave do reino dos céus. Enquanto ele fala para os fariseus, para os religiosos da época, olha, vocês estão trancando a porta do reino dos céus para os seus discípulos, tornando eles mais filhos do inferno do que vocês. Para os discípulos de Jesus, Jesus disse, eu vou dar a chave da porta do reino dos céus. A chave do reino dos céus é de vocês. E o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra será também desligado nos céus. Porque vocês creem em mim. O que vocês perdoarem na terra está perdoado nos céus. E o que vocês não perdoarem na terra não está perdoado nos céus. Veja, gente, já passou da hora, já passou da época de a gente desembaçar a nossa visão em relação a Jesus. Porque se a gente não fizer isso o mais rápido possível, e enxergando Jesus como ele é, viver a partir dessa realidade, você não vai durar muito tempo. A sua sanidade mental não vai durar muito tempo. A sua saúde espiritual não vai durar muito tempo. Nós estamos vivendo dias difíceis sobre a terra, onde a maldade está cada vez mais forte, em que o amor de muitos já tem se esfriado. Estamos vivendo tempos de pandemia, em que a porta está ali, ó, do lado, a morte está do outro lado da porta. E as pessoas estão fugindo dessa realidade o tempo inteiro. E as pessoas estão vivendo em um estado de nervosismo, de ansiedade, por causa desse momento que estamos vivendo, de incerteza, de insegurança. Não vai conseguir viver de forma saudável aqueles que apenas enxergarem Jesus como uma miragem. Na hora do vamos ver, meu amigo, a generosidade vai para o ralo. Quem não crê em Jesus de verdade, ele vai se agarrar a qualquer coisa para se segurar na hora da provação, da dificuldade, no dia mau. No dia mau, quem não crê em Jesus tal como ele é capaz de vender a própria mãe para conseguir se manter vivo e de pé. Na hora da provação, no dia mau, quando o nosso está na reta, quando a nossa família está sofrendo perigo, se a gente não crê em Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, meu amigo, você é capaz de vender seu caráter, sua saúde, sua relação com Deus, por qualquer que seja a segurança terrena. E daí a gente começa a entender por que Jesus falou que o semeador saiu a semear e uma das sementes que ele lançou caiu num tipo de terra que até começou a brotar, começou a crescer, mas os espinhos sufocaram ela. E Jesus vai interpretar isso para os seus discípulos dizendo, olha, as preocupações da vida, as tribulações, as angústias, o medo,
fez com que aquela palavra que começou a brotar no coração se extinguisse, fosse embora. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é justamente isso, crer que eu posso não enxergar nada na minha frente. Pode ser que eu esteja vivendo num tempo nebuloso, em que, com os meus olhos humanos, com a minha carne, eu não sou capaz de enxergar onde eu estou colocando os meus pés. Mas pela fé naquele que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu ando na direção do caminho, da verdade e da vida. É assim. Eu não sei o que vai acontecer com o meu amanhã, eu não sei o que vai acontecer com a minha esposa, eu não sei o que vai acontecer com a minha filha, eu não sei o que vai acontecer com a minha família. Eu não sei o que vai acontecer com a minha própria vida no dia de hoje, nem amanhã, muito menos daqui 10 dias. Pode ser que essa seja a última oração de cada dia, pode ser que eu não esteja amanhã aqui para refletir coisa alguma com você. Eu não tenho possibilidade de afirmar coisa alguma. Mas uma coisa eu posso te afirmar, eu sei onde eu estou colocando os meus pés. Eu sei onde a minha fé está firmada. Eu sei quem conduz o meu caminho. De tal maneira que ele é o Cristo para mim. Ele é o Filho do Deus vivo para mim. Eu não estou com medo de para onde eu vou. Eu não estou com medo do que o meu amanhã me aguarda, me reserva. Porque Jesus é o meu amanhã. O que Jesus fez lá na cruz, quando ele gritou, Tetelestai, dizendo, está consumado por toda a eternidade. O passado, o presente e o futuro, o perdão e a graça de Deus abraçou o tempo e o espaço e nos catapultou a uma nova consciência que está para além do tempo e do espaço. E essa consciência não foi dada por carne nem sangue. Foi o Pai que revelou. E é sobre essa consciência que ele edifica a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. As portas do inferno, as portas da morte, as portas das profundezas, as portas do Hades não prevalecem contra aqueles que vivem debaixo dessa pedra. E as portas do inferno estão abertas, tragando e fazendo suas vítimas, todos os dias. As portas da maldade estão fazendo suas vítimas todos os dias. Todos os dias tem gente vendendo a si mesmo em troca de qualquer que seja o benefício sobre a terra. Tem gente que está vivendo exatamente nessa experiência, relativizando o bem, o amor, a bondade, a misericórdia, vivendo suas vidas a partir da maldade, a partir da esperteza segundo esse mundo, vivendo a partir da mentira, vivendo a partir da traição. Todos os dias a morte está tragando as suas vítimas. Todos os dias as portas do inferno estão sugando para dentro de si aqueles que vivem debaixo da ignorância, e o povo perece por falta de conhecimento. E Jesus diz que se não crermos, não é que nós seremos condenados, nós já estamos em um estado de condenação. Não é que no futuro, no pós-morte, nós seremos separados para o inferno. O inferno já será uma realidade em nós. Porque quem crer e for batizado
será salvo, disse Jesus. Mas quem não crê está condenado, está em um estado de inferno, está em um estado de morte. Precisa nascer de novo, precisa nascer da água e do Espírito, porque todo aquele que nasce de Deus, procede de Deus, o maligno não o toca. Por isso, as portas do inferno não prevalecerão, não poderão vencer aqueles que estão edificados na igreja de Jesus. Por isso nem vale a pena aqui ficar muito repetindo que igreja de Jesus é essa consciência, que igreja de Jesus é abraçar esse universo, mergulhar no Espírito de Deus, dessa consciência, na consciência de que Jesus é o Cristo, de que o caminho que ele aponta é o caminho de Deus, de que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ser igreja, fazer parte da igreja de Jesus é abraçar essa consciência. Não é abraçar uma religião, não é se adaptar a um conjunto de dogmas e de doutrinas. Quem vive debaixo dessa consciência faz parte da igreja que Jesus chama de minha igreja eu vou edificar. Mas quem não está debaixo dessa consciência, desse guarda-chuva de consciência, as portas do inferno, as portas da morte, continuam sendo os ventos que tornam a vida dessas pessoas à deriva. São as tempestades que estão próximas de detonar, de fazer o navio naufragar. É assim. A minha oração hoje, queridos, é para que a nossa mente se desembace. É para que a gente se aproprie pela fé do que Jesus ensinou. É para que a gente confie nele de olhos fechados. Bem-aventurados você, Tomé. Você creu porque você viu, você tocou, você viu. Você viu o buraco dos pregos nas minhas mãos. Por isso você creu, porque você viu. Mas bem-aventurado, Tomé, são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado, Tomé, é aquele que não viu e creu e confiou. Você se ajoelhou, você se rendeu a mim apenas porque você viu. Mas bem-aventurado aqueles que têm ouvidos para ouvir e para crer e para viver a partir disso. E todos estes sinais acompanharão os que crerem no meu nome. Em meu nome eles vão expulsar os demônios. Em meu nome eles vão curar enfermos. Se eles beberem alguma coisa mortífera, isso não lhes causará dano. Eles falarão em outras línguas. Estes sinais acompanharão aqueles que creem no meu nome. Eles ressuscitarão os mortos. O tempo e o espaço não limitarão aqueles que crerem no meu nome. Eles não viverão mais a partir de sua carne, de seu sangue. Viverão uma nova consciência em que a morte não consegue detê-los. Por isso Paulo vai dizer que os nossos inimigos não são carne ou sangue. Os nossos inimigos não são mais esses inimigos que todo mundo tem sobre a vida. Os nossos inimigos têm a ver com uma dimensão espiritual,
de consciência. Esses são os verdadeiros inimigos. Nosso verdadeiro inimigo é a nossa falta de fé. Nosso verdadeiro inimigo é a nossa falta de fé, de confiança. É a nossa idolatria. É o nosso apego ao dinheiro. Nosso verdadeiro inimigo é a nossa falta de mergulho nessa consciência. Esse é o nosso verdadeiro inimigo. E aqueles que creem em mim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu tenho certeza que cada um de vocês deve ter ouvido e de alguma forma aplicado à sua própria consciência. E a minha oração é que os mortos ressuscitem hoje. A minha oração é que aqueles que ainda estão enxergando Jesus como um profeta, como Elias, como João Batista, vejam e recebam a mesma revelação que Pedro recebeu. Pai, eu quero te agradecer por essa segunda-feira, por esse dia. E te agradecer por ter isso registrado pelo evangelista Mateus. Eu quero te agradecer porque milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro têm crido no teu nome, não como um religioso crê, não como aqueles da multidão o percebiam. Estão crendo no Senhor como o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora não estão mais remando, vivendo à deriva dos ventos. Não estão mais sendo jogados de um lado para o outro, por toda sorte de tribulação, de dificuldade. Uma hora dizendo que creem em Jesus, ao mesmo tempo que afirmam que acreditam em horóscopo, ao mesmo tempo que acreditam em reencarnação, ao mesmo tempo que acreditam em uma porção de coisas que Jesus foi taxativo em dizer: isso não existe, o meu caminho é esse. Senhor, ressuscita os mortos nesse dia, em nome de Jesus. Gente que ouve o evangelho toda a vida e ainda vive como se o evangelho não fosse nada. Gente que ouviu desde criança as sagradas letras, como Timóteo, mas cresceram. E essa consciência que receberam lá na sua juventude como semente ainda não brotou, ainda não frutifica, ainda não desencadeou em uma relação pessoal contigo frutífera para a tua glória. Ainda vivem atrás de líderes, ainda vivem atrás de rituaizinhos, de brincadeirazinhas religiosas, ainda ficam atrás de sinais, de sobrenaturalidades, de mistérios, de esoterismo, ainda ficam atrás de arrepios, de sensações, e essa fé nunca se traduz em vida, em consciência, em decisão prática, em entrega total. A minha oração hoje é essa: ressuscita, Senhor. Ressuscita. Ressuscita e envia mais trabalhadores para a tua seara. Porque grande é a tua seara e poucos são os trabalhadores. Grande é o número de gente que está precisando dessa boa notícia, dessa consciência que traz paz, traz vida, traz luz para o caminho. Mas poucos ainda são aqueles que de fato põem a mão na massa, Senhor.
A maioria ainda é apenas passivos, querem apenas consumir conteúdos, querem apenas ser servidos, ainda estão naquele nível de maturidade, como bebezinhos espirituais, ficam o tempo inteiro procurando alguém que lhes dê leite. Ah, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Levanta trabalhadores, gente responsável, gente que põe a mão na massa, que põe a mão no arado e não olha para trás. Tem tantos corpos estendidos, tem tanta gente se afogando. Nós estamos vivendo no vale de ossos secos. Mas tem tão poucos trabalhadores que, de fato, com a consciência do Evangelho de Jesus, estão se tornando hospitais ambulantes, acolhendo, ajudando, fortalecendo. Ainda são tão poucos. São tão poucos. Envia, Senhor. Ressuscita dentre os mortos e envia, Senhor. Envia, Senhor. Envia mais trabalhadores para a tua seara. Porque a tua seara é enorme, mas poucos são os trabalhadores. Passaram-se 2000 anos de que o Senhor falou isso, e isso ainda é uma realidade. Passaram-se 2000 anos que o Senhor falou isso, e a maioria continua indo pela porta larga, pelo caminho amplo que conduz à perdição, e poucos entram pela porta estreita e pelo caminho apertado que conduz à vida. Por favor, Senhor, essa é a minha oração no dia de hoje. O Covid ou qualquer outra doença que nós possamos enfrentar, ele só é capaz de destruir o nosso corpo. Dele eu não tenho medo. Em relação a isso, eu tomo todas as medidas de precaução. Eu uso máscara, eu me distancio das pessoas fisicamente, faço tudo o que os cientistas, por tua graça, recomendam, porque eles entendem do assunto. Mas o meu maior medo, sabe qual é? É aquilo que pode matar não apenas o meu corpo, mas aquilo que pode lançar a minha vida numa condição infernal. É isso que eu aprendi de ti, que eu devo me preocupar com as coisas que vão para além, porque mortos e vivos estão vivos diante de ti. Aqueles que morreram estão diante de ti vivos, e mais vivos do que nunca. E nós que achamos os vivos, estamos também vivos diante do Senhor. Então o problema não é a vida ou a morte para esse plano. O problema é a morte da nossa consciência, é a morte da nossa confiança em ti. Esse é o vírus que mata para valer. É a morte que mata o nosso amor. É a morte que enreda a gente, que segura a gente, que enclausura a gente, que engaiola a gente, que algema a gente para a vida eterna. Essa é a morte que deve nos preocupar. E dessa morte o Senhor disse claramente: eu edificarei a minha igreja e as portas da morte não prevalecerão contra ela. É por isso que eu não tenho medo, porque eu sei que eu estou abraçado a essa confiança e a essa consciência. Mas eu sei que tem uma porção de pessoas que não estão assim, Pai. Coloque essa confiança no coração desses meus queridos, porque a vida será outra a partir dessa consciência.
porque os sentimentos serão outros a partir dessa consciência. Por favor, Senhor. O Senhor não tem filhos prediletos, o Senhor não faz acepção de pessoas. Assim como o Senhor me alcançou, alcance esses queridos que estão ainda com ânimo dobre, que estão ainda capengando na vida, oscilantes na fé, com a visão embaçada, com as percepções entupidas. Dê a eles a graça de serem mergulhados no Espírito do Senhor. E a partir desse momento, vivam a experiência de visões, de sonhos, de dons espirituais, de experiências de fé no seu cotidiano, em que os sinais do Senhor os acompanhem, conforme o Senhor disse que acompanhariam os que creem. E que esse tutano espiritual os conduza para uma vida plena do Senhor, liberta para a glória do teu nome. Essa é a minha oração hoje, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Nos ajude, Senhor, a viver essa liberdade. Com isso eu oro também, Senhor, pela Ofélia, pela sua família, que está enfrentando a luta do Covid. Dê forças a ela. Dê forças a ela, dê forças. Dê forças ao meu primo Tiago. Dê forças à minha tia Isa. Dê forças ao meu cunhado Joglio. Dê forças a todos aqueles que estão enfrentando uma adversidade agora. Dê forças a Cris. Dê forças ao meu amigo Alain. Dê forças, dê forças, dê forças ao irmão do Carlos, que está passando por problemas nos relacionamentos, no relacionamento amoroso. Dê força, Senhor. Dê força aos desempregados. Dê força aos que estão na UTI nesse momento. Dê força aos que estão nas filas de espera, esperando por um tratamento. Dê força. Em nome de Jesus Cristo. Dê força àquele que não tem o que comer. Dê força. Amplifica a tua consciência no coração e na mente dessas pessoas. Em nome de Jesus. Dê força, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pelo tempo juntos aqui no programa Oração de Cada Dia. Se tudo correr bem, esse programa vai estar disponível para vocês até a tardezinha, lá no blog Caminhante Aprendiz, para você compartilhar com seus amigos, para você rever, reouvir e fazer o que quiser com essa palavra, tá bom? Se Deus nos abençoar, nos der essa oportunidade, quarta-feira estarei aqui novamente ao meio-dia para mais um programa Oração de Cada Dia. Eu espero te encontrar na quarta-feira melhor, revigorado, fortalecido na fé e na convicção e no amor de Deus. Que Deus te abençoe. Conte comigo na caminhada, hoje, amanhã e sempre. Amém. E amém. É o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada
sem ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, Jesus. E perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. E perdido estou sem ti, amado meu. Perdido estou sem ti. Estou perdido sem ti, amado meu. Perdido estou sem ti, Jesus. Tu és a minha fonte, fonte de águas vivas. Jesus. Oh, perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Jesus, eu nada sou sem ti. Eu preciso de ti, Senhor. Eu nada sou sem ti. Nada sou. Perdido estou sem ti.